Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Severo com a parte 3 da aula de Marketing Analytics. Nessa parte 3 é uma parte mais metodológica e eu vou discutir os problemas empíricos decorrentes do uso do Marketing Analytics. Detalhar algumas relações esperadas entre variáveis de marketing, como por exemplo o preço, e variáveis dependentes nos modelos de Marketing Analytics, como por exemplo as vendas. Quem não acompanhou a última aula, eu resgato o slide que mostra a estrutura empírica para se compreender o Market Analytics, e a estrutura empírica é a análise de regressão. O que é a análise de regressão? A análise de regressão é uma estrutura funcional, onde eu tenho uma variável y, uma variável dependente, que, conforme eu discuti nas aulas, ela pode ser individual ou empresarial agregada, que se refere a marketing, e eu tenho um grupo de variáveis explicativas do lado de cada equação, que são as variáveis x, onde eu vou estimar um modelo e eu vou tentar explicar uma variável dependente de desempenho mercadológico a partir de um grupo de variáveis explicativas de marketing que se referem a decisões básicas de marketing, como, por exemplo, os 4 P's: produto, preço, prazo, promoção. Qual é a importância da análise de regressão? A importância da análise de regressão é que eu vou estimar os valores dos betas. Como é uma estrutura funcional, eu vou fazer testes de hipótese. Depois que eu estimar o modelo, eu tenho testes de hipótese individuais para cada um dos betas, onde eu vou testar a hipótese nula de que esses betas são estatisticamente iguais a zero. Se os betas forem diferentes de zero, isso significa que há uma influência da variável x ou das variáveis x na variável y. Então a inclinação vai ser positiva, a inclinação vai ser negativa, logicamente, supondo que a base de dados contém uma amostra aleatória, não viesada, e obedeça todos os pressupostos estatísticos e do teorema do limite central, que eu não vou entrar em discussão aqui nessa aula, ok? Então, como exemplo prático, eu vou recorrer ao exemplo mais básico das relações de marketing, que é a relação entre vendas e preço, onde eu tenho vendas como variável dependente, eu tenho preço como variável independente, no caso aí exemplificado como x1. Como é uma análise de regressão, vamos supor que seja uma análise de regressão simples, e eu tenho um termo de eu, que está denotado aqui como U, que são fatores não observados, aleatórios, que estão fora do modelo. Eu espero nessa relação entre preço e venda uma relação negativa, ou seja, conforme eu aumento o preço, eu reduzo as vendas. E por que eu espero isso? Bom, eu espero isso por causa da microeconomia, da elasticidade, preço, demanda, de todo um arcabouço teórico, uma estrutura teórica que admite que a relação entre preço e demanda ela é uma relação negativa. Além disso, algo importante para subsidiar as decisões de marketing e as análises de marketing analytics são pesquisas científicas. Então, eu trago esse exemplo aqui muito prático, Esse é um artigo científico publicado em 2005, onde esses 3 autores recorreram a uma série de estudos anteriores que analisaram a influência de preço nas vendas e chegaram a algumas conclusões baseadas nesses estudos. Então, o título do trabalho é Novas Generalizações Empíricas sobre os Determinantes da Elasticidade do Preço, ou seja, do efeito do preço na demanda. Resumidamente, o que diz esse estudo? Esse estudo foi publicado no Journal of Marketing Research, que é o segundo periódico mais importante da área de marketing em termos de fator de impacto. Esses autores analisaram 1.851 efeitos de preço ao longo de 40 anos e identificaram um efeito médio de menos 2,62% do preço nas vendas. Isso significa que, em média, o efeito do preço das vendas é negativo e centrado em menos 2,62%. Ou seja, conforme eu aumento 1% no preço, eu espero uma redução na demanda de menos 2,62%.
0,62%. Esse é o efeito esperado. Ele pode variar em torno de outras questões, por exemplo, produto de luxo, ou se o produto lançado é um produto inovador, então eu posso praticar um preço mais alto, mas esses detalhes, esses pormenores, eu não vou também entrar em detalhe nessa explicação para vocês, ok? Beleza, para ficar mais claro, essa é a distribuição dos efeitos de preço que esses três autores consolidaram, né? Então, vocês podem observar que é uma distribuição assimétrica, e ela varia de valores extremamente negativos aqui embaixo, ó, menos 12 a menos 18,90, até valores um pouco positivos. Lá em cima eu tenho 2,01 e 4, né? Mas majoritariamente a maioria dos registros de preço são negativos. A altura da barra, a altura das barras aqui, elas denotam a quantidade de estudos que eles consolidaram nesse intervalo. Então, por exemplo, eu vou pegar o topo apenas para melhorar a visualização aí. Essa barra mais alta aqui, ó, significa que eles identificaram 468 estudos efeito do preço nas vendas, e esses efeitos giraram em torno de menos 2, quer dizer, menos 2,99 até menos 2. Isso quer dizer que quando eu estimo, se eu tenho uma base de dados, onde eu tenho na coluna A, por exemplo, as vendas de um produto ao longo do tempo, e na coluna B, o preço médio desse produto ao longo do tempo, vamos supor que sejam meses, quando eu estimar um modelo de análise de regressão, onde eu quero identificar o efeito médio do preço nas vendas, eu espero que esse efeito seja negativo, e mais ou menos em torno de menos 2,62. Então, isso vai subsidiar o modelo estatístico que eu vou construir da área de Marketing Analytics e me dá certa segurança. Como assim certa segurança? Me dá certa segurança porque se eu estimar um modelo e identificar um efeito de preço de 8,99, por exemplo, positivo, é muito provável que eu fiz alguma coisa errada. Que o modelo estimado contém algo esquisito, algo errado. Por quê? Simplesmente porque, de acordo com essa distribuição, um valor positivo de 8,69, que foi o que eu mencionei, ele está fora dessa distribuição, é como se ele fosse um outlier lá na ponta. Então, ele é muito pouco provável de ocorrer. Eu trouxe esses exemplos aqui para vocês que estão acompanhando o vídeo, para deixar bem claro e quando você trabalha com Marketing Analytics, não é só simplesmente apertar botão e estimar um modelo, mas compreender o que você pode esperar da base de dados que você tem. Uma outra questão muito importante na análise de regressão aplicada no Marketing Analytics é a questão de como os dados foram gerados, aqueles dados que foram entregues a você, a quem vai analisar o modelo, né? Como que eles foram gerados. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu pegue uma base de dados de preços de quartos de hotéis ao longo do tempo e vendas médias, ou seja, desses quartos de hotéis, de uma rede de hotéis ao longo do tempo. E aí eu vou estimar um modelo de efeito médio do preço nas vendas. Só que a pessoa que me entrega essa base de dados, ela não me informa que essa série de preços e vendas, elas se referem a um período gigante aonde, por exemplo, ocorreram feriados ou um período de final de ano, aonde normalmente o preço praticado é mais alto. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que em marketing o comportamento dos gestores ele é estratégico, né? Então, se eu sou proprietário do hotel e eu estou em alta temporada e eu sei que vai ter mais demanda, ou seja, eu sei que vai ter mais venda, eu aumento o preço. Então, se uma pessoa pega essa base de dados de preço nas vendas e ela estima um modelo para identificar a influência do preço nas vendas, e isso não é avisado para ela, e ela não controla essa relação, ela não inclui uma variável de controle para sinalizar períodos de feriado e períodos fora de feriado, por exemplo, ela ou vai achar um efeito positivo do preço nas vendas, que não faz sentido,
que não corresponde à realidade, ou ela vai achar um efeito menos negativo do que é na realidade. Simplesmente porque existe um fator não observado aqui, ó, que está no termo de erro da regressão, que possui uma correlação com o preço. Formalizando de maneira prática, o proprietário do hotel ele sabe que vai ocorrer um feriado, isso está aqui, e aí o que ele faz? Ele aumenta o preço, porque em feriados a demanda tende a ser mais alta. Esse problema ele é muito comum na área de Market Analytics e também com quem trabalha com base de dados, e ele é formalmente definido como endogeneidade. Então, provavelmente quem está acompanhando aqui o vídeo conhece estatística a partir da econometria, essa nomenclatura não vai ficar muito estranha, né? Então, endogeneidade é formalmente definida como a correlação entre uma variável explicativa do seu modelo e o termo de erro da regressão. De forma visual, qual que é a implicação disso para a estimação do modelo em Market Analytics? Eu estime um modelo do efeito no preço nas vendas. No caso, dois modelos aí como a gente tem nessa figura. Aqui no eixo vertical eu tenho as vendas, no eixo horizontal eu tenho preço. Cada ponto desse é um preço e uma venda, que é um valor de venda, né, em reais ou em dólares, correspondente a esse preço definido. Essa linha que não é pontilhada é o modelo de OLS, ou seja, é um modelo de mínimos quadrados ordinários de análise de regressão. E o que significa isso? Por que mínimos quadrados ordinários? Eu vou estimar, na verdade, o software estima uma reta, que é a reta que melhor se ajusta aos dados. E a reta que melhor se ajusta aos dados é a reta que tem a menor distância possível daqueles dados. Só que esse modelo aqui, ele está errado, entre aspas. Ele está errado porque ele foi estimado sem a informação dos feriados. Então, essa reta ela é menos inclinada do que ela deveria ser. Como a gente observa nessa reta aqui tracejada, que seria o modelo real, ou seja, quando eu controlo o efeito do preço nas vendas, eu tenho uma inclinação diferente. Muito provavelmente o efeito do preço aqui é maior quando eu controlo essa relação, justamente porque eu tive mais informações acerca das variáveis que incluem no modelo, as variáveis que devem ser incluídas no modelo. Ok? Então, para concluir o raciocínio dessa aula 3, que foi mais metodológica de Market Analytics, então, problemas como esse, eles são comuns em estudos de Market Analytics, devem ser levados em consideração, e as estimações de modelos, sem que se conheça a realidade com que os dados foram gerados, os pressupostos de decisão dos gestores, eles distorcem as estimativas dos parâmetros dos modelos, em função das variáveis omitidas. Quando eu trabalho com data science, quando eu trabalho com análise de regressão, com estatística, eu quero identificar os melhores estimadores possíveis para identificar a influência média da variável x na variável y, ou das variáveis x na variável y. Uma sugestão na estimação de modelos é sempre encontrar um número razoável de variáveis de controle, no exemplo aí descrito, a questão do feriado, que vão controlar a relação entre as variáveis explicativas e a variável dependente. E um exemplo prático da importância do problema. Em modelos de preço em que a endogeneidade não é controlada, o efeito do preço é igual a menos 2,47%. Decréscimo de 1% no preço, eu tenho um decréscimo de 2,47% nas vendas. Agora, quando ela é controlada, esse efeito sobe para menos 3,74%. Então, se eu estimo um modelo sem considerar as variáveis de controle de Market Analytics, eu vou estar subestimando o efeito do preço na demanda. Bom, com isso eu encerro a parte 3 da aula e a gente vai dar continuidade na parte 4, onde eu apresento um projeto prático, real, que eu desenvolvi com outros pesquisadores sobre Market Analytics, ok?